Nobre vereador Lima Júnior, ocupando a presidência nesse momento, um degrau a mais da vice-presidência, em nome de quem eu cumprimento a todos os nossos colegas, senhora Josiane, em nome do qual cumprimento os funcionários. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Bauru, legítimos representantes das necessidades do povo de Bauru. Desde a primeira vez que fui eleito, faço parte da base de sustentação do prefeito Rodrigo Agostinho. Mas, na independência dos poderes, voto naquilo que considero benéfico, me eximo da votação, naquilo que considero que não tão contributivo assim, e tenho exercido a fidelidade sobre princípios políticos que me colocaram aqui. Algumas coisas são problemas, e eu também aponto os problemas. A limpeza do lago do Parque Vitória Régia é um deles. Em 2014, o nobre vereador Fábio Manfrinato fez uma solicitação do desassoreamento. Em 2015, a mesma demanda foi reapresentada por 2 vezes pelo vereador Faria Neto. Esse vereador também solicitou atitudes em relação ao contexto. Hoje eu apresento aqui o resultado final dessas solicitações. Peço à TV Câmara que mostre as imagens que temos do que é hoje o Parque de Vitória Régia. Peixes mortos, conforme vocês veem. A insalubridade da água do lago é incompatível com a vida. A sujeira faz com que possa, em algum momento, resultar em poças de água e se tornando nascedouro de Aedes aegypti. Então, mais do que nunca, pedimos, agora, em 2016, novamente, para que se tenha o cuidado devido com o lago do Parque Vitória Régia. Trata-se do cartão postal desta cidade. E o cartão postal dessa cidade não pode ser sinônimo de morte. E acabamos de ver peixes mortos. Acho que a manutenção das praças traz uma certa alegria para a população, porque são espaços comuns a todos e que devem representar a vida coletiva, o congraçamento das pessoas. Então, fica aqui, mais uma vez, a solicitação. No dia 22 de setembro de 2014, foi feita a minha solicitação de dragagem e limpeza do lago. Em 2014, Fábio Manfrinato também fez. Em 2015, Faria Neto por 2 vezes. Pedimos encarecidamente que seja feito, porque, do contrário, a Comissão de Meio Ambiente tomará providências cabíveis, porque mortes estão ocorrendo lá. E quando a morte ocorre, seja de animais, seja de pessoas, cabe a tutela do Estado, do governo, e cobraremos isso. Acredito fortemente na resolução disso a partir dessas imagens. Me honra com a sua nobre presença e à parte, vereador Fábio Manfrinato. Vereador Dr. Paulo, muito bem colocada a situação. Eu, infelizmente, não consigo ver mais Vitória Régia como um cartão postal da nossa cidade. No ano passado também fizemos um movimento, fomos atrás até de assinaturas para um abaixo-assinado, para que melhorias acontecessem no nosso antigo cartão postal. É claro que essas assinaturas serviriam para forças estaduais ou federais que sejam. Agora, alguma coisa foi feita. De grande importância, o acesso ao palco, que foi feito antes do aniversário de Bauru. Agora, muita coisa ainda falta. Tem a questão do lago, tem a questão da segurança, iluminação, tem a questão simples de corrimão, que a gente não vê em nenhuma das escadas do Vitória Régia. Então, foi proposto até um grupo
de pessoas pensantes sobre o Vitória Régia na Secretaria do Meio Ambiente. Podemos, então, voltar a discutir e questionar o grupo em que pé que está essa solução. Parabéns pela colocação. Obrigado, vereador. Senhores, pasmem com esse número. 100 milhões de pessoas têm ou tiveram dengue no mundo. Isso mostra a dimensão do problema. É um problema já mundial. E Bauru não fica atrás. Mas por que isso se expandiu de forma tão avassaladora? Porque, essencialmente, as arboviroses, no caso agora a Zika, é uma doença da pobreza. É uma doença que foi negligenciada pelos estados, pelos governos, porque a representatividade desse segmento populacional é baixa, quase se não nula. Agora corre-se atrás do prejuízo. Agora, a fragilidade institucional é muito clara e evidente quando o próprio ministro defende o aborto, que é ilegal, em condições como essa. Então, mais do que nunca, esse país precisa crescer, amadurecer e fortalecer as suas instituições, para que seja responsabilizado aqueles que levaram a tal conteúdo, a tal contingência, da Zika se tornar agora uma demanda mundial. 100 milhões de pessoas com arboviroses, principalmente dengue, não é pouco. É uma doença mortal? 50 mil brasileiros morreram de dengue em 2015. Sim, é uma doença mortal. Tem a sua forma frustra, a sua forma mais simples, mas também tem a forma muito grave. Então, mais do que nunca, agora colhemos muito da negligência de muitos. A questão da microcefalia, do ponto de vista científico, sendo trabalhada de maneira a se correlacionar definitivamente. Mas não é só a microencefalia. Há também uma série de outras contingências clínicas decorrentes da Zika. Então, vai muito além da microcefalia. A questão do aborto, que retorna à agenda política desse país, é fundamental para que situações como essa sejam regulamentadas, sejam de forma laica e de forma legal estabelecidas suas premissas, coisas que não está clara e que não deve ser colocado da forma como a imprensa tem colocado. Então, mais do que nunca, temos que admitir que somos frágeis em enfrentar uma arbovirose, seja a Zika, seja a dengue, seja a chikungunya. A ponto de termos a nossa presidente falando de epidemiologia dessas viroses de forma totalmente indevida, ignorante e sem qualquer conteúdo lógico. Esse é o retrato acabado do poder do Estado do Brasil. A presidente não deveria se dar a essa humilhação pública. Se não sabe, não fala, põe o seu ministro lá. Então, mais do que nunca, esse país precisa valorizar a vida, porque é o preceito básico de qualquer Estado, a preservação da vida. E se 50 mil brasileiros morrem de uma causa evitável, é sinal de que esse país vai mal. Se muito mais brasileiros morrem, principalmente jovens e negros, adolescentes, como se fosse uma guerra civil, com mortos acima de guerra civil em outros países, é sinal de que esse país vai mal. Se milhares de brasileiros continuam presos sem qualquer julgamento, esse país vai mal. Se morre nos corredores de pronto-socorro por falta de vaga, esse país vai muito mal. E esse país vai mal mesmo. E demorará décadas para recuperarmos do atraso, do desgoverno, das propinas, da corrupção. Sem sombra de dúvida, o Estado está pré-filamentar. Estado enquanto governo nesse país. Não fosse a Lava Jato, a esperança já teria esvaído. A única esperança está no judiciário, que possa resgatar a justiça, princípio básico do Estado democrático de direito. Porque o direito à vida já foi solapado da maioria dos pobres desse país. O Estado não conseguiu combater a miséria. Se combateu a fome, que era o lema de uma campanha do presidente, esqueceu do resto. Porque ainda se morre de dengue,
A tuberculose está voltando, a sífilis está voltando, gonorreia está voltando. Que país é esse? Não há mais tempo de ser espectador, seja agente ativo da mudança desse país, em qualquer nível de atuação. Não dá mais para olhar. Sua família corre risco, seu trabalho corre risco, a sua vida corre risco. Sofra um acidente. Se você tiver sorte, você é operado em um dia, em 10 horas e 12 horas. Os óbitos que deveriam ser avaliados pelo Estado, em função da sua causa, para que melhorasse o atendimento, não são. O brasileiro vale muito pouco para o Estado brasileiro. Por isso somos um país e não uma nação. Você individualmente vale muito pouco. Há necessidade de revigorar as nossas instituições, sejam políticas, seja o judiciário e principalmente o executivo, que deve sim ser vistoriado, fiscalizado de maneira intensa pela Procuradoria Federal. Não dá mais para olhar, temos que agir. Não basta criticar, faça, venha fazer. Com isso, esse país pode melhorar em 2 a 3 décadas, porque o atraso desses últimos 10 anos foi muito, mas muito, muito grande. Obrigado, senhor presidente.